Muito boa tarde a todos. Sou o Coronel Matos Gomes. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Comissão, neste caso nas instalações do Ministério da Defesa, depois de uma primeira sessão que estava programada para dia 12 de abril, com o beneplácito do Comandante da Academia, o General João Magalhães, que obviamente a quem agradeço, mas por razões de saúde o Coronel não pôde estar presente, mas está hoje recuperado e ainda bem, e fogo, que continua assim nessa mesma linha. Muito obrigado pela presença do Coronel, muito obrigado pela presença também do Tenente Coronel Rui Velez, aí conseguiu vir à Academia aqui, como é professor da Academia, estava programado e assim continua. O Rui Velez é professor e acompanha as temáticas da história militar, e folgo muito que esteja aqui connosco. Ainda não é membro da Comissão Científica, pelos imprevistos que nós sabemos, que demoram a mudar os decretos de lei, não sei quantos meses ou não sei quantos anos, e obviamente que tem certamente sempre um lugar nesta casa, seja no Conselho Científico. Eu ia cumprimentar, não estão aqui, cumprimento os presentes na pessoa do Secretário-Geral, o Coronel Borges da Fonseca, e cumprimento quem está via Zoom, exatamente o Coronel Anicete Afonso, que a par do Mestre João Tavares são coordenadores deste ciclo, um ciclo importante que já vai na sua 16ª sessão, portanto esta é a 11ª, e tal como todas as outras, a começar no General Pesará Correia, que foi o primeiro, todas as outras estão, ou serão colocadas, esta e a 16ª em breve, serão colocadas no YouTube, onde poderão assistir a todas elas, um ciclo importante em termos daquilo que foi a Guerra da África e aquilo que foi a descolonização. Eu também fui algo, obviamente, como português nascido em Angola e que também no âmbito da descolonização, desse processo, aterrei em Lisboa no dia 5 de outubro de 75. Vivi intensamente também essa guerra civil. E, portanto, o objetivo, como sabemos, é o promover a reflexão sobre estas duas temáticas e, sobretudo, fazer história oral com atores. É o caso. Hoje temos um ator, mas é um ator que tem uma dimensão que ultrapassa o combatente. É a dimensão do homem de cultura, do escritor, mas quem o vai apresentar é o Velez. Mas eu não podia deixar de dizer isso. E é nesse sentido que a sessão de hoje, inclusive, tem exatamente o título A Literatura e a Guerra. Quem melhor que o Coronel Matos Gomes para nos falar dessa dimensão, tanto passado quase 50 anos do 25 de Abril. Foi ator. E isto é uma metodologia, como sabem, eu vou passar ao Velez, que faz a apresentação do convidado, aí mais em pormenor, depois o convidado faz a sua comunicação e no fim haverá uma ou duas ou três perguntas, aquilo que o Velez quiser, para complementar, no sentido de não ultrapassar cerca de 1h15 minutos, por razões também em termos de peso aqui da parte digital. Mas hoje eu vou passar a palavra a um dos dois coordenadores, ao Coronel Anicete Afonso, que está por Zoom, e passo-lhe a palavra antes de passar ao Velez. Faz favor, meu Coronel, é um prazer tê-lo aqui também recuperado ou em recuperação de umas maleitas. A palavra é... Olá, boa tarde a todos. O meu jornal sabe que não é habitual eu tomar a palavra nas sessões deste ciclo de conferências relativas ao projeto Visões da Guerra e das Independências, 1961-1975, embora sendo o seu coordenador, juntamente com o meu amigo mestre João Tavares, mas há ocasiões em que não posso deixar de me pronunciar, ainda que brevemente. O que me motiva a intervir desta vez é a circunstância de termos connosco um convidado especial, o meu jornal já disse, que hoje vamos ouvir, que é o Coronel Carlos Matos Gomes. O Carlos entrou na Academia Militar em 1964, 4 anos depois de mim. Só viemos a conhecer-nos de mais perto, depois do 25 de Abril. Estivemos então um tanto separados nas nossas opções, mas bastante próximos nas nossas ideias. Desempenhámos os nossos papéis na guerra colonial, nas missões que nos foram destinadas,
assim como na mudança de regime e no cumprimento das promessas do MFA, ajudando a construir uma sociedade livre e democrática. Posso dizer que cumprimos bem. Já na década de 80, em vários encontros, quando eu era professor na Academia Militar e ele tinha escrito um dos mais profundos livros sobre a guerra, O Nó Cego, fomos concluindo que era necessário transmitir às novas gerações, mas também à população em geral, um conjunto de informações que nos parecia só nós estarmos em condições de produzir no contexto em que então vivíamos. Tomamos, Tomarmos nessa altura essa decisão foi a base do nosso trabalho conjunto, que depois temos feito, que vai desde o nosso primeiro livro, Guerra Colonial, hoje com 3 edições, até ao mais recente, A Guerra, conjunto de 14 pequenos volumes que acompanharam os DVDs do projeto de Joaquim Furtado sobre essa guerra. Tem sido um percurso de muita amizade e camaradagem, que bem me parece não poder ter sido realizado por qualquer outra equipa. A par deste trabalho conjunto, cujos direitos temos cedido liminarmente a quem nos pede e também a quem não o faz, soubermos cultivar uma longa amizade, uma camaradagem e um entendimento mútuo que sempre nos têm guiado nesta missão que assumimos e continuamos a cultivar porque sabemos o quanto tem sido necessária e profícua. É por isso que, meu caro amigo e camarada, dou as boas-vindas a este ciclo Visões da Guerra e das Independências, em que, mais uma vez, a nossa colaboração se torna efetiva. A nossa gratidão pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os que tornam possíveis estes encontros. Só mais uma palavra. Só mais uma palavra. Como de certo dirá o moderador desta sessão, Tenente-Coronel Rui Velez, a quem apresento também o meu agradecimento, o orador de hoje tem sabido conciliar a sua face de grande escritor com a de historiador da guerra. Um conflito que uns acham inconciliável, mas que porventura não é assim tão estanque. Julgo que o ficcionista Carlos Valferraz e o historiador Carlos de Matos Gomes nunca deixaram de ser a mesma pessoa e que a conciliação dos seus dois olhares não se tem mostrado inibidora de assumir os dois papéis que têm dado sentido à sua vida. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. A palavra é vossa. Obrigado. Cabe-me agora a mim fazer a apresentação do nosso coronel. Antes de mais, boa tarde a todos os que nos acompanham. Meu coronel, é um gosto e simultaneamente um orgulho enorme para mim estar aqui ao seu lado. Sinto-me um verdadeiro privilégio de partilhar este espaço consigo. O meu coronel não sabe, mas desde há algum tempo esta parte do meu coronel, através dos seus livros, é uma figura que tem estado sempre ao meu lado. Desde o momento em que decidi dedicar-me ao estudo da nossa história contemporânea, os seus trabalhos constituíram sempre como uma das principais fontes de recolha de dados, obviamente, principalmente. Portanto, meu coronel, como compreenderá, por tudo o que representa, para mim pessoalmente, este é um momento que ficará sempre gravado na minha memória. Muito obrigado. Muito obrigado ao meu general também. O general Vieira Borges também tem acompanhado muito perto o meu percurso. Agradecer a amabilidade por se ter lembrado de mim. E por isso gostaria de agradecer o momento que me proporcionou ao convidar a estar aqui hoje a moderar esta importante intervenção e este importante moderador e este importante representante da nossa história mais recente. A verdade é que estamos aqui, devíamos ter estado em 12 de Abril, mas estamos aqui, graças a Deus, no ciclo de conferências e aos médicos das visões da guerra e das independências, um evento promovido pela Comissão Portuguesa de História Militar.
e que tem como objetivo, diria eu, abordar as diferentes dimensões do conflito. Hoje, em particular, vai ser feita uma reflexão sobre a literatura e a guerra, pelo Coronel Matos Gomes. Antes de avançar com a apresentação do nosso Coronel, uma pequena introdução. O meu Coronel, se me permite, antes de passar a palavra, gostaria de dizer que este tema, em particular, assume para mim um interesse superlativo. Não sei se o meu Coronel está lembrado, mas no último seminário de História Militar da Academia Militar, em que o meu Coronel foi um dos principais oradores, esta dimensão não foi igualmente esquecida. Tivemos a oportunidade de promover um painel precisamente dedicado ao memorialismo e à literatura sobre a guerra, e onde foram feitas algumas preleções muito interessantes. Lembro-me, por exemplo, do Coronel Barão da Cunha, lembro-me da do Fernando Rita, do professor Miguel Ramalho, que fez uma intervenção muito interessante sobre o Serviço Postal Militar. E, portanto, mas dado o seu vasto saber, meu Coronel, era impossível convidar o meu Coronel para participar em todos os painéis. Portanto, temos aqui hoje a possibilidade de o ouvir falar sobre esta importante dimensão do conflito, que tenho a certeza que nos irá trazer, como é seu hábito, uma perspectiva muito particular. E também por isso me sinto um privilegiado e penso que todos nós nos devemos sentir um privilegiado por poder partilhar esta visão do nosso Coronel sobre este tema muito interessante, sobre esta dimensão muito importante e interessante da guerra. Sendo assim, não me querendo alongar muito mais, lendo em breve uma passagem do currículo do Coronel Matos Gomes, gostaria de dizer-vos que o nosso Coronel nasceu no dia 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha, Coronel do Exército Reformado, tendo cumprido comissões em Angola, Moçambique e Guiné, entre 67 e 74, onde foi condecorado com 2 medalhas de Cruz de Guerra, primeira e segunda classe, e com medalha coletiva de Torre e Espada por feitos em combate. Investigador de História Contemporânea de Portugal, publicou com Carlos Martes Gomes e com a coautoria com Anicete Afonso inúmeras obras. Já foi enunciado pelo nosso Coronel há pouco, mas não podia deixar de sublinhar a obra A Guerra Colonial, um livro de um rigor singular e que se constitui como uma das principais referências bibliográficas do estudo deste conflito. Para além desta tipologia de trabalhos, publicou alguns romances históricos: A Última Viúva da África, Prémio Literário Fernando Namora, em 2018, Nó Cego, Angoche, entre outros. Meu Coronel, a palavra é sua, vamos ouvir. Meu Coronel, se me permite, eu tenho que... Nós não perdemos a arma. Eu sei que ele é de infantaria, mas esquece. Sei que o meu Coronel não parece um homem de cavalaria, que fala de literatura para a cavalaria. Atenção, o Coronel do Exército de cavalaria. Não, o Mozinho de Albuquerque era de cavalaria, escrevia maravilhosamente, o Carlos Calva, e portanto há uma tradição. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Comissão Portuguesa de História Militar, do seu presidente, dos coordenadores destes colóquios, do Coronel Velez, de todos aqueles que acompanham, de alguma forma, esta reflexão que nós fazemos sobre a nossa história recente. E a nossa história, aquilo que nós somos hoje, é aquilo que nós recebemos do passado e é a transformação desse passado que nós conseguimos. Daí que eu me sinto sempre também muito constrangido com os elogios e as apresentações. A questão é sempre de cumprirmos um dever cívico, isto é, a primeira grande questão que eu tenho para comigo mesmo e para com a sociedade é eu sentir-me bem comigo e sentir que estou a prestar o melhor serviço, a melhor colaboração à minha sociedade, à minha nação, às minhas instituições, isto é, que a minha vida não seja em vão. E colaborar para que seja para o bem e para a virtude, no sentido em que Maquiavel falava do virtus em termos políticos. Isto é, eu entendo e continuo a entender que quando se analisa a guerra ou quando se analisa a história, e é quase a mesma coisa,
há uma questão que nós temos tendência a ir procurar como justificação, que é a moral. Eu acho que devemos fazê-lo, mas a questão é que para o entender nós devemos entender os interesses e aquilo que está em jogo. E eu procuro, por um lado, ver o que está por detrás dos acontecimentos para os perceber. Quando nós falamos de literatura e guerra, no Ocidente, e é do Ocidente que estamos a falar, e nós somos muito eurocentristas ou ocidental-centristas, mas é a nossa cultura e a nossa civilização e é essa que nós conhecemos. No Ocidente, a literatura e a guerra iniciam o seu convívio com as epopeias. Digamos, o primeiro livro de guerra e o primeiro grande obra literária sobre a guerra é a Ilíada, sobre a guerra de Troia. E é a seguir à epopeia que toda a história do Ocidente, a ligação entre a história e a literatura vai ser feita. Fundamentalmente, engrandecendo os feitos e engrandecendo os heróis, e daí que a epopeia tenha sempre uma ligação muito estreita com o herói, personagem principal, e tenha também sempre outra ligação muito estreita com a divindade e com o destino. Há sempre esta ligação. Portanto, a epopeia serve de exemplo às outras, à sociedade. Nós exaltamos o herói, exaltamos os seus feitos, exaltamos os povos, exaltamos uma história coletiva. E, no fundo, é isto que nós vamos fazendo com a Ilíada. Deixa-me ver aqui. Andar outra vez, cá está. Pois nós fazemos também uma ligação, e devemos fazê-la na literatura, entre aquilo que é a literatura entendida como uma ficção, isto é, a representação de uma realidade ficcionada, com a literatura que está mais próxima da realidade, mais próxima da descrição, e eu, neste caso, referia a história da guerra do Peloponeso, do Tucídides, e também, visto por outro lado, e até porque há uma relação muito estreita entre estas duas civilizações, as cruzadas vistas pelos árabes. Porquê é que eu coloquei esta obra ali? Porque nós, quando falamos de literatura e quando falamos de história, a literatura é sempre um diálogo, a ficção é sempre um diálogo, há sempre um eu e um outro. Há sempre um protagonista e um antagonista. E estas duas visões têm que ser conjugadas, quer na história, quer na ficção. Um outro ponto que eu referia é a questão da guerra e da aventura. A guerra é um material essencial para a literatura. Porquê? Porque ela está associada à grande aventura, a aventura decisiva, a aventura da vida e da morte, em primeiro lugar, a aventura dos povos, em segundo lugar. Como é que um determinado povo, através dos seus representantes, dos seus protagonistas, se situa ao longo do tempo, quais são os seus objetivos, quais são os valores pelos quais ganhou a sua identidade. Nós aqui em Portugal temos, neste caso da literatura e da guerra, excelentes obras. O caso dos Lusíadas, o caso da Peregrinação e o caso do Soldado Prático do Diogo Couto, que são obras muito distintas. Os Lusíadas não são uma obra sobre a guerra, são uma obra sobre a expansão. Mas a expansão foi feita à custa da violência e à custa da guerra. Por outro lado, a Peregrinação, que eu entendo que é a obra, porventura, mais genuína da nossa história, da história da nossa expansão, porque é a história do aventureiro quase em estado puro. O mais parecido que há será talvez a história do Marco Polo. Mas a peregrinação é de um aventureiro a quem acontecem todas as desgraças e ele sobrevive.
a última das desgraças, como se sabe, do Fernão Mendes Pinto, foi ele ter direito a uma tensa e nunca a ter recebido. O que também diz bastante de nós enquanto sociedade. E depois há o soldado prático do Diogo Couto, que é a visão do homem colocado num determinado tempo e como é que ele se vai apropriando do ambiente para sobreviver. E a história da literatura e da guerra, já agora, é sempre uma história de sobrevivência. O herói, deixa eu dizer que é sempre alguém que sai para fazer uma aventura, impulsionado por qualquer coisa, e que depois é confrontado com um desconhecido e vai tentar sobreviver. O primeiro grande romance, aquilo que é considerado o primeiro grande romance da literatura ocidental, que é o Dom Quixote, do Cervantes, é exatamente isso. Não é um romance de guerra, mas é o romance do homem que sai e vai contar a sua aventura. E aí há uma ligação também muito interessante entre a aventura do protagonista e a ficção. Como sabem, o Cervantes escreve ou descreve o Dom Quixote saindo 3 vezes da sua terra. Das 2 primeiras vezes ele está num estado de transe louco. E ele vai morrer no regresso da terceira viagem, quando ganha de novo consciência. Isto é, quando ganhamos consciência, morremos. Eu falaria depois a seguir, para chegar depois ao... Ora bem... ainda não é este. É para ir para trás. Tem que ser aqui. Muito bem. Eu falaria ainda daquilo que nós temos que saber para falar de literatura e de guerra. Porque há uma preparação dos escritores, esta ideia de que as pessoas começam a escrever porque têm um talento ou lhe deu uma inspiração. A inspiração é quase sempre suor e trabalho, estudo. E nós, para escrevermos sobre literatura e sobre a guerra, temos que saber daquilo que estamos a falar. E daquilo que estamos a falar, no nosso caso, são de 3 obras que eu trouxe aqui como referência. Um é a Arte da Guerra, do Sun Tzu. O outro é Da Guerra, de Clausewitz, que é um clássico. E outro é um clássico ao qual nós aqui em Portugal damos relativamente pouca importância, mas é um clássico também da literatura, porque intervém na forma como nós interpretamos a realidade, que é O Exército e a Guerra Subversiva, que trata da forma como os portugueses enfrentaram, os portugueses em geral, a sociedade, desde o soldado mais humilde até ao general. Está tudo aqui concentrado, está tudo aqui descrito neste conjunto de obras, O Exército e a Guerra Subversiva. Está a política, está a manobra estratégica, está a história, está a ação psicológica, isto é, como é que eu ganho uma guerra e como é que eu ganho a pequena guerra ganhando as consciências, como é que eu faço a guerra do fraco contra o forte ou do forte contra o fraco. E, portanto, eram estas obras que eu também queria aqui trazer. E agora falaria daquilo que me parece decisivo ainda nesta apresentação, que é o chamado o fator Tolstói. Como eu referi há pouco, na literatura ocidental, nós começamos com a epopeia e desenvolvemos sempre este registro da narrativa. Até chegarmos ao Tolstói. O Tolstói introduz uma alteração radical na relação entre a literatura e a guerra. Porque ele vai buscar as raízes do Stendhal, nomeadamente a cartucha de Parma, e o vermelho e o negro, as histórias de Napoleão. E o que é que acontece? Até ao Tolstói, a literatura e a guerra tratava sempre da literatura
e das guerras de invasão. Eram sempre guerras de expansão. E a literatura passava por ser o quê? Por ser a ação ofensiva. O Tolstói, pegando em várias tradições, vai, pela primeira vez, falar de uma guerra de defesa de território. E vai colocar em Guerra e Paz a questão dos habitantes de um dado território que são confrontados com a guerra, isto é, são confrontados com a invasão, são confrontados com a destruição, são confrontados com a morte, são confrontados com os deslocamentos, os refugiados, com a miséria, com a fome, e ele vai introduzir todos estes fatores que hoje em dia são os fatores da representação atual da guerra nos grandes meios de comunicação. Ele vai introduzir todos esses fatores no seu romance, que passa a ser o paradigma do romance da guerra. E é fundamentalmente o ponto de vista do vencido, isto é, do agredido, porque é esse que vai sofrer. E então nós vamos ter esta percepção de base. A partir de Tolstói, nós podemos fazer uma distinção entre claramente dois génios da literatura, que é o Tolstói, que vai, com este grande romance, marcar a forma de contar a guerra, e um outro gênio, que é o Shakespeare, que faz a apresentação da guerra pelo lado do poder. Normalmente falamos do Ricardo III, do Hamlet, digamos, a grande obra do poder de Shakespeare é o Ricardo III, Ricardo IV, é a questão do poder. E temos aqui a questão da invasão. A partir daqui, e com estas duas âncoras, nós podemos dizer que a história da Europa pode ser contada pela história da literatura e da guerra, isto é, como é que os escritores e as ficções trataram a guerra, e temos a história da Europa. Temos a história da Primeira Guerra Mundial, com a Oeste Nada de Novo, do Érico Maria Remarque. Temos o Adeus às Armas, do Hemingway. Temos depois a Guerra Civil de Espanha, temos Por Quem os Sinos Dobram, temos depois também uma peça de teatro, mas também uma obra de literatura, e o teatro é literário, As Espingardas da Mãe Carrara, do Brecht. E, portanto, nós temos sempre um romance, um grande romance, um grande conjunto de obras a tratar da guerra. Temos até uma obra monumental, que é À Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que ele não fez a guerra, mas ele contou a guerra. E contou a Primeira Guerra, as invasões, a perda da propriedade de uma das personagens, que é Swann. E há um aspecto, já agora, também de referir, que é a participação ou a escrita da literatura e da guerra por escritores que não fizeram diretamente a guerra, mas que a traduziram. E isto a arte é exatamente isto. Nós não necessitamos, os artistas não necessitam de viver, necessitam de representar e necessitam de refletir. E é isto que acontece. A análise é esta. E a genialidade ou o talento está em os artistas serem capazes de ir buscar a essência da guerra. Mas nós temos também aqui assim uma tradição que está ligada a esta da descrição da guerra e que convém também introduzir, que é a questão do romance histórico. Há uma questão que estes escritores que eu referi abordam, que é a história da memória do curso
prazo, aquela memória muito presente ainda. E há depois a outra técnica, que é a do romance histórico, isto é, que trazer o passado distante para o presente histórico, que tem depois até algumas complicações em termos da utilização dos tempos verbais, porque isto passa por utilizar outro tipo de tempos. E digamos que nos grandes romances históricos, temos o Ivanhoe, temos o Shakespeare, temos o Victor Hugo. Digamos que esta era o primeiro enquadramento que eu queria aqui deixar referido. O outro ponto, portanto, nesta altura, dá-me para fazer uma pequena síntese de corte, que é toda a guerra, em termos literários e em termos de apresentação, e todo o romance, e toda a literatura tem um corte que ela é, por um lado, o reflexo de uma experiência individual, e daí que haja muitos romances quase na primeira pessoa, o quase é de uma visão muito próxima, e é sempre uma experiência coletiva. Nós, quando falamos de literatura e guerra, estamos sempre a falar nestas duas variantes. E é neste sentido de experiência individual e experiência coletiva que nós iríamos passar à literatura da guerra e do século XX com estas três obras, uma Os Nus e os Mortos, que é uma obra que eu gosto muito, do Norman Mailer, que escreve muito próximo da realidade. Aliás, ele inventou um termo que é o fact fiction. A outra é Os Filhos do Hitler, sobre o nazismo, e a outra é a Batalha de Stalingrado, sobre a frente oriental da Segunda Guerra. E aqui, ainda na literatura e no século XX, eu permitia-me referir, para quem gostar e estiver interessado, nestas três obras, que são todas elas, são as três muito diferentes, mas são muito marcantes. O romance As Benevolentes é um romance enorme, quase 800 páginas, e é fundamental para perceber aquilo que se passa hoje na Ucrânia e na frente leste. As Benevolentes é um romance escrito por um americano, jovem, mas que conta a história do avanço nazi e o colaboracionismo que vai existindo em todos aqueles povos, nos polacos, nos ucranianos, nos povos eslavos, que se vão unindo ao nazismo e se vão, por um lado, combatendo os russos e, por outro lado, aniquilando os judeus. Não há nada que seja fundamental, nós conseguimos viver sem ter estas obras. Mas um romance como este ajuda muito a perceber o que se passa hoje em dia naquela área que já era a Europa, e agora que nós também tivemos esta surpresa que foi retirar toda aquela zona da Europa e passou para o outro lado por opção nossa. O outro romance é o do Céline, A Viagem ao Fim da Noite, que é de um homem, de um pró-nazi, francês, médico, e que escreve um romance fabuloso sobre também os vencidos. E finalmente temos, muito obrigado, um romance do existencialismo do Sartre sobre a Segunda Guerra Mundial. São sugestões que nós podemos avançar. E falaria, então, acabando e entrando agora num tempo mais perto de nós, na questão da literatura e do colonialismo. O que é que acontece? O colonialismo, em termos muito formais, inicia-se com a Conferência de Berlim em 1884-85,
que é, de certa forma, a distribuição da África, mas é, no fundo, a distribuição da África pelas potências industrializadas europeias, mas é, no fundo, aquilo que nos proporcionou a caldeira a vapor, que é a exploração de matérias-primas em África, o seu transporte para a Europa. Nós, a primeira ideia do colonialismo é aquela do Cecil de Rhodes, que está do Cabo ao Cairo. A questão do colonialismo é sempre uma questão de racismo, a questão do mais forte e daquele que se considera superior, que tem armas superiores e que tem meios tecnológicos superiores, impor o seu poder aos outros. E a outra é o do extermínio daquele que está sujeito. Exterminem todas as bestas. Isto é, a ideia que há é que quem está num determinado local e está numa posição de inferioridade deve ser exterminado. E foi assim que aconteceu. Nós não estamos a assistir a nada de novo em Gaza. Foi assim que aconteceu quando os europeus chegaram àquilo que é os Estados Unidos, eliminaram uma civilização. Foi aquilo que aconteceu quando os espanhóis chegaram ao México. Foi assim também quando os portugueses chegaram ao Brasil. E os conquistadores fazem isso. Curiosamente, o único continente que não é conquistado é a África. Nunca foi conquistado. Foi saqueado, mas nunca foi. A África ao sul do Saara nunca foi conquistada. Como, aliás, também nunca foi conquistada um outro continente que tem um grau de desenvolvimento idêntico ao europeu, era idêntico, que é o asiático. Mas o exterminem todas as bestas é um paradigma da ação do mais forte. E aqui estamos exatamente na questão da guerra e da literatura. O que é que leva a esta frase, exterminem todas as bestas, o que quer dizer que a literatura da guerra é sempre uma literatura de desumanização também. Há sempre, eu tenho que desumanizar o meu adversário. Se nós repararmos, isto vem das epopeias e vem dos gregos. Os deuses gregos eram desumanizados. Eles eram primeiro desumanizados e depois eram criados os semideuses e depois até os deuses. Porquê? Porque o mal não podia ser feito por aquelas entidades. Portanto, agora falaria daqui de uma visão. Vamos lá ver se isto passa. Já está. A questão que há, e para abordarmos outra vez a literatura e a guerra, e agora aproximando-nos da literatura portuguesa, eu falaria sobre a visão da África na literatura portuguesa. Durante o século XIX, o estrangeiro para a intelectualidade portuguesa é a Inglaterra. A África não existe. E quando se fala de colónias, fala-se do Brasil. A única referência que há na literatura portuguesa à África é a do Eça de Queiroz nas Farpas, quando ele escreve um pouco à semelhança daquilo que tinha sido escrito por Camões no episódio do Velho do Restelo. Ele dizia, bom, se não sabem o que fazer da África, vendam-na. Depois vendam não, deem-na. E a referência era que, de facto, nós não sendo desenvolvidos aqui, não fazia nenhum sentido andar a explorar territórios longínquos. E esta é a visão que há em termos literários sobre a África. O século XX também não tem nenhuma referência à África. A República não produz escritores que falem sobre a África. A República, aliás, era tão colonialista quanto foi a última fase da monarquia. E depois daí, o Estado Novo, em termos literários, o que é que produz? Produz o neorrealismo. O neorrealismo é, ao fim e ao cabo, a tradução da situação social e económica das classes mais desfavorecidas portuguesas, do incipiente operariado e do campesinato português, perante aquilo que eram os senhores da terra, dentro da tradição portuguesa,
de saque da riqueza por uma oligarquia que aqui em Portugal ocorreu com a venda e com a asta pública dos bens nacionais da Igreja e das ordens religiosas e do Estado, feita pelos vintistas, que se apropriam dessa riqueza, fazem uma oligarquia que dá a oligarquia dos barões e do Foz-Barão, Foz-Cão, que fazem barão, e é esta. Portanto, o Estado Novo vai ter, enquanto literatura, é o neorrealismo muito próximo dos escritores comunistas que traduzem esta. Em termos da África, há duas obras marcantes e dois autores marcantes que saem fora deste alinhamento. Um é o Castro Sormanho, que nasceu em Moçambique e depois vem para Angola, foi aluno do Colégio Militar e foi também, trabalhou também numa empresa petrolífera, na Petrofina, uma empresa belga, e que faz uma primeira descrição das condições muito duras de exploração em África. Este romance nunca foi publicado em Portugal, foi publicado no Brasil e foi publicado em França, A Terra Morta. E, portanto, nunca foi, e é uma exceção. O outro é a obra que eu quis também aqui trazer de um escritor de talento e de coragem, que foi o capitão Henrique Galvão, e que escreve este romance, O Corica. E agora, adiantando, vamos entrar na questão da guerra. A primeira grande questão é que guerra. Dar um nome a esta guerra. E foi sempre... É uma questão ideológica. Aliás, todas as guerras são ideológicas e são políticas. E aquilo que nós vamos assistir é à dificuldade da sociedade portuguesa, incluindo as suas elites, ou começando pelas suas elites, em definir o período da guerra e definir também o período do Estado Novo. Isto é, nós também tivemos dificuldade e temos dificuldade em caracterizar o Estado Novo como um Estado fascista, ou um Estado autoritário, ou um Estado colonialista. Tivemos sempre a ideia das especificidades das nossas políticas, quando na realidade aquilo que há, nós não temos nada de específico, porque nos integramos sempre num processo histórico, que é o processo histórico da Europa e o processo histórico da nossa civilização. E, portanto, a guerra de 1961 a 1974 chamou-se pura e simplesmente a guerra, chamou-se a Guerra do Ultramar, a Guerra de 61 a 74, até que em 1989, e o ano exato dir-me se não é exatamente o ano, quando nós publicámos no Diário de Notícias a nossa obra, decidimos, porque nos parecia que era perfeitamente integrado dentro do contexto histórico europeu, mundial e português, tratar esta guerra como uma guerra colonial. Aliás, isto é incluir Portugal dentro dos grandes movimentos históricos. A guerra colonial foi, aliás, o último dos grandes momentos históricos de Portugal. E estar a apocar esse último dos grandes momentos da história, chamando de uma guerra do ultramar, é não perceber o papel que Portugal desempenhou naquela década que vai de 61, ou se quisermos até um pouco antes, até 1975, 76, 77, até à descolonização e à independência. E Portugal integrou-se e integra-se desde 1951, já agora, quando integra o ato colonial na Constituição, integra-se num movimento descolonizador. Ora, se nós nos integramos num movimento descolonizador é porque estávamos num processo de colonialismo e de colonização. E todo o processo e toda a política portuguesa, a partir dessa data, é uma política colonial. É nessa data que as Forças Armadas Portuguesas acabam o chamado Exército Ultramarino e passa a ser integrado
as Forças Armadas Nacionais, é quando há a reestruturação das Forças Armadas com a criação das regiões militares, em Angola e Moçambique, os comandos independentes, os comandos navais e as regiões aéreas, é quando se reestrutura toda a política e a administração portuguesa para a África. É, aliás, quando é construído este edifício do Ministério para o Ministério do Ultramar. E, portanto, e a relação de Portugal com as colónias, com os povos que habitavam aqueles territórios, é exatamente uma questão colonial. E nós escolhemos até o modelo de administração colonial dos franceses, não escolhemos o dos ingleses, da administração direta. E estamos então neste processo. E curiosamente também, e isso vai se refletir na literatura, o que é que vai dar origem? Vai dar origem a que a geração dos escritores da guerra, que eu falarei um pouco mais adiante, vai ser confrontada com uma situação que está em oposição ao discurso político oficial, isto é, da nação pluricontinental, plurirracial, em que todos temos os mesmos direitos. Ora, esta geração que vai fazer a guerra, da qual saem os escritores, é uma geração que é confrontada com uma realidade que não é de todo essa. Portanto, nós fomos e optámos por essa designação. Então, temos ali o ultramar, temos a Guerra da África, temos a Guerra colonial e até temos, e é a literatura também, a designação de o caso de, que é a indefinição maior que existe. O caso de Angola, o caso de Moçambique, o caso da Guiné, entendendo os conflitos que se estavam ali a travar como um caso, quando era na realidade uma guerra e era na realidade uma questão política séria. Da literatura colonial, eu referia um autor clássico que fez parte das leituras de quase todos os militares portugueses que passaram pela Academia Militar e passaram pelas escolas militares, que é o Jean Lartigue, com esta trilogia, ou com estes 4 romances, os centuriões, os pretorianos, os mercenários e as quimeras negras, também os tabores de bronze, se quiser, e que refletem uma visão da guerra, já da guerra, das guerras coloniais, em primeiro lugar da Indochina, depois da Argélia e finalmente do Congo. E é uma visão muito marcante para os militares, porque é a visão do combatente de média graduação, em que são os capitães que comandam as companhias, os majores que comandam os batalhões, que estão confrontados com uma situação no terreno, com os seus soldados, com os seus generais e, fundamentalmente, com a sua logística. E com uma situação que para eles era completamente nova. Os franceses na Argélia vão se confrontar em antecipação com as mesmas situações que nós, os portugueses, os militares portugueses, vão confrontar em África, que é com a guerrilha e a forma de fazer esta guerra. Depois, então, falaríamos aqui da literatura e da guerra colonial portuguesa. Está a andar ao contrário. Estas são algumas das obras na literatura portuguesa que defenderam o início da guerra. Tem 2 autores principais. Mais marcante, o Reis Ventura, que foi um antigo padre franciscano, monge franciscano, que escreveu o 100ª Companhia de Comandos. Tem também depois na altura, capitão Barão da Cunha, e que fazem o elogio do soldado português quando ele chega a Angola e é confrontado com os massacres, com a reocupação. Depois, digamos, estes são os primeiros
coisas. Depois temos aqui os romances ainda sobre a guerra, mas digamos que são romances sobre disfarce. São romances em que se fala da guerra, por exemplo, o Walt do Luís Pacheco, fala sobre o Vietnã. O Luanda do Landino Vieira, fala sobre a situação. Depois há o soldado que não foi condecorado, o Modesto Navarro, que fez a tropa nos fuzileiros da Marinha. É uma obra de edição de autor. Digamos que são formas encapotadas que foram encontradas pelos escritores para ultrapassarem a censura e para ultrapassarem a abordagem e, ao fim e ao cabo, a proibição de se falar ou de se dar uma visão da guerra que não era aquela que nós queríamos. E depois começamos então a ter a chamada literatura do pós-25 de Abril. Esta literatura surge, o primeiro romance é de 1982, o Curso de Judas, do Lobo Antunes, depois o Nó Cego é de 83, depois a Costa dos Murmúrios é um pouco mais tarde, da Lídia Jorge. E o que é que nós aqui temos? Temos mais obras, o Fado Alexandrino, que já é uma obra mais tardia. Temos depois também a Jornada da África do Manuel Alegre, o Braço Tatuado. O Manuel Alegre depois escreveu O Canto e as Armas. O João de Melo escreveu Autópsia do Mar de Ruínas. E eu falaria aqui à frente, digamos, isto é a primeira geração dos escritores da guerra. O Antunes, o João Melo, o Lídia Jorge, o Carlos Ferraz, e, portanto, são aqueles que iniciam este processo. Ora bem, o que é que nós podemos dizer desta literatura? Em primeiro lugar, esta literatura é uma literatura, como eu referi há pouco, muito centrada no autor. Isto é, o autor está sempre muito próximo do narrador e a narração e a narrativa está sempre relativamente próximo do autor. Ela ao fim e ao cabo, é uma literatura que corta com a tradição portuguesa de fazer estilo, dos escritores que faziam estilo de literatura, e é uma literatura que vai aos factos e que vai confrontar a sociedade e os seus leitores com uma realidade. Por outro lado, é uma literatura que vai deixar uma memória. Há uma ideia que muitas vezes me referem. Há duas ideias que me tocam sempre, que uma é de que a guerra colonial é um tabu comunicacional, e não é. E a outra é, não há memória da guerra. Em primeiro lugar, a guerra colonial e o tempo do Estado Novo, e até agora, são dos tempos da história mais debatidos que há. E são também, em termos ficcionais, dos temas mais abundantemente e mais largamente tratados. E há ficções e há literatura para quase todos os gostos. Sobre a guerra colonial escreveram-se romances policiais, escreveram-se romances
de memória, escreveram-se o pai, tiveste medo, as mulheres escreveram, escreveu-se poesia, escreveu sobre o trauma, escreveu sobre o stress, os corações irritados sobre o stress pós-traumático que o João Paulo Guerra escreveu. Digamos, a primeira verificação sobre estas publicações é que há uma quantidade avassaladora de produção de todos os géneros. E o que é que leva esta geração, e o que é que levou esta geração a escrever? Em primeiro lugar, o que levou é deixar a memória. Há muito deste trabalho literário que é deixar a memória para a sua família, a minha memória. E há outro que é deixar uma reflexão. São duas coisas. E nós temos essas duas vertentes aqui. A outra é que a questão da guerra colonial, ela vai, e da literatura, ela vai tocar dois pontos. A questão pessoal, isto é, o trauma pessoal. Como é que cada um reagiu? E a outra vai colocar a questão política séria, isto é, quem é que me fez vir à guerra e quem é que... porque é que eu aqui estou? Essa pergunta é uma pergunta recorrente quando lemos as obras. As outras questões que nós podemos colocar é também há uma certa raiva e uma certa afirmação, que é os autores que escrevem pouco distanciados dizem assim: eu escrevo porque esta é a minha verdade, e anda toda a gente aí a contar histórias que não são verdade. E então escrevem fazendo essa afirmação que eles são a verdade. E há muitos desses romances, e é bom que haja. Isto é bom que haja porquê? Porque é do conjunto dessas obras que se fará, daqui a uns anos, se fará o retrato de conjunto de como os portugueses de uma determinada geração viram o seu tempo histórico. Na literatura e na guerra colonial nós podemos então distinguir aquilo que é a literatura, enquanto obra de arte, enquanto estética, enquanto reflexão, e aquilo que se chama a paraliteratura, que é esta literatura de memória, de narrativa, de deixar um testemunho. Há ainda, já agora, para terminar, duas questões que a literatura aborda. Sempre com muito cuidado, que é a questão da sexualidade. E aí é curioso que as mulheres que têm escrito sobre a guerra colonial abordam esse tema com mais coragem, digamos, do que os homens, e fazem, curiosamente, muito através da poesia. E a outra é a questão da divindade. Eu tive a oportunidade, aliás, como o Aniceto Afonso e como também o Coronel Sousa Castro, de ler várias correspondências militares portugueses. E às tantas chegámos a uma conclusão de que quem nos tinha salvo a vida, e quem tinha salvo a vida, a maior parte dos nossos militares, não tinham sido as nossas armas, nem as nossas técnicas, nem as nossas defesas, mas tinha sido a Nossa Senhora de Fátima, porque era a ela que eles muito agradeciam. Por fim, mesmo em síntese, a autoficcionalização, que é muito típica, e a questão a questão geracional, e depois também uma reflexão sobre os níveis de violência. Digamos, ficção, a trauma, a culpa, a questão geracional e o modo como homens e mulheres olharam para a guerra e refletiram sobre ela. E era, ao fim e ao cabo, aquilo que eu tinha para vos dizer antes de arrumar as botas. Muito obrigado, meu Coronel. Meu Coronel, para já, o primeiro comentário que me apraz fazer é que não tenho dúvida nenhuma que esta sua intervenção vai ser uma referência.
para os potenciais investigadores desta temática, porque ela constitui o verdadeiro estado da arte sobre estas questões. O meu coronel fez um percurso, desde os passados mais antigos até os mais recentes, pelas principais obras, e enverdando também pelas questões do romance e as questões políticas e as questões do poder que a elas estão associadas. E, portanto, penso que vai ter, de certeza absoluta, muitos interessados em visualizar esta sua intervenção. Eu aqui queria pedir ao meu iria pedir um comentário e simultaneamente uma resposta. O meu coronel, eu tenho um respeito enorme pela sua geração. A Liga dos Combatentes do Eiras tem-me acolhido bastante bem ali, tenho tido contacto com alguns camaradas da sua geração, que eu reconheço também com uma profundidade no discurso, verdadeiros homens da cultura, acredito. Portanto, eu quando olho para a sua geração, olho com muito interesse e, acima de tudo, com muita admiração. Estudo, gosto muito de vos ler, gosto muito de ver as vossas reflexões e às vezes desafio a mim mesmo a fazer as minhas próprias reflexões. e então eu, sem saber o que é que o meu coronel iria dizer sobre este tema, escrevi 2 ou 3 linhas, que passam um pouco por algumas obras que o meu coronel abordou aqui. Faço uma ou outra leitura e que depois culmina com uma pergunta e que lhe ia pedir um comentário também. Mas eu não tenho o dom oratório do meu coronel. Não. Vou ler para mim. E então, estava a dizer ao meu coronel que os seus trabalhos têm vindo a representar, penso eu, que representam a realidade da Guerra da África. Penso que o meu coronel, a sua geração, tem o mérito, para além de serem estudiosos da temática, são indivíduos que viveram na primeira pessoa a guerra. E, portanto, o nível analítico não é uma questão de ser melhor ou pior, é totalmente diferente. Traz uma noção da realidade totalmente diferente. Portanto, quando estamos a falar na guerra, é bom não esquecer, penso eu, não é, que estamos a falar do fenómeno da violência, que numa perspectiva individual, quer individual, quer coletiva, e quando nos referimos à questão do elemento estético, do elemento representativo, do romance histórico, não é? Temos que ter a noção de que a ideia é dar vida às experiências vividas, penso eu. Ou seja, ao sofrimento, às atrocidades, ao ataque à terra onde nascemos, à ocupação, sem número de sentimentos que ao leitor podem surgir alguma amargura, mas que no fundo não deixa de ser uma representação possível do mundo real, neste caso da realidade da guerra. Como podemos verificar, basta ouvir um bocadinho com atenção aquilo que o meu coronel disse. O meu coronel faz parte de uma geração de escritores que tem muito a dizer sobre a realidade da Guerra da África. Isto é incontornável. Participou nela. Aliás, o meu coronel juntou aí ao seu nome mais um ou dois que eu gosto muito de ler também. Exemplos vivos da sua geração que seguiram o mesmo trilho. Estou-me a lembrar, por exemplo, do coronel Barão da Cunha, um homem da cultura que tem sido um grande divulgador das diferentes visões da guerra, mas que eu também não posso esquecer de um indivíduo que gosto muito de ler e, nomeadamente pelo seu nível de erudição, gosto muito de... Ele às vezes não fala muito da guerra, ele faz um desenho da guerra, a imagem dele, utilizando porque foi um indivíduo que voltou à África já depois de passar à reserva e ter uma visão desfardada, diria eu, daquele território, que é o major piloto aviador Carlos Acabado. Portanto, são pessoas que são representativas desta mensagem, desta ideia da sua geração que eu tenho sempre presente. E se me é permitido dizer, não sei se concorda comigo, o mesmo se passou com a geração anterior ao meu coronel. Escritores europeus e norte-americanos que viveram na primeira pessoa a Primeira Guerra Mundial, quem não se recorda, o meu coronel enunciou, o Hemingway, o Adeus às Armas, provavelmente o melhor romance americano sobre a Primeira Guerra Mundial, história de amor, sofrimento, lealdade, deserção, ou seja, sentimentos, outra vez, lá estão os sentimentos. Os mesmos que conquistaram
as mentes e as almas de todos os que viveram esta epilepsia universal, como lhe chamou Aquilino Ribeiro em tempos. Todavia, como todos nós sabemos, as experiências vividas pelos combatentes vão muito para além desta dimensão emocional e romântica. No contexto de um hipotético exercício analítico centrado na utilidade do fenómeno, poderá transportar o imaginário popular, ainda que involuntariamente, para uma certa melancolia, muito característica dos períodos pós-guerra. Mas, insisto, é apenas uma visão do mundo real. É sempre esta questão sentimental que está sempre presente. Por tudo isto, meu coronel, se me permite, penso que é possível dizer que este universo de escritores, no qual incluo o meu coronel, não começa do zero. Quero eu dizer com isto que os mesmos são herdeiros de uma grande tradição, precisamente aquela que vem do século XIX, para muitos o período áureo da literatura de ficção. O meu coronel fez referência ao Tolstói, o livro que eu li quando era jovem subalterno, deslocado no Regimento de Infantaria de Beja, onde o autor explora o individual e o coletivo, a mente humana e a sociedade que o rodeia. Lá está, a questão dos sentimentos, a miséria, as dificuldades, as atrocidades. Mas poderíamos referir o Dostoiévski, o Zola e tantos outros. Um período marcante para a história, sem dúvida, um período marcante para a história da literatura de ficção. Tudo isto para dizer o quê? Para dizer que não é de estranhar que os escritores herdeiros desta geração tenham sido porta-vozes de uma mensagem de paz. Talvez aqui esteja a ser um bocado... Isto é um momento analítico meu, mas penso que seja isto que eles queiram dizer isso. Como reação a este ambiente de insensatez, de atrocidade, de violência. Há como que uma missiva de transportar ao leitor para uma experiência agonizante, que não se deve repetir. Isto aconteceu, isto foi de tal forma devastador, de tal forma aterrador, que não se vai voltar a acontecer. Mas, ou então, no caso de termos de conviver com ela, que tenhamos todos a noção do sofrimento que ela carrega. Reparem que esta ideia não pode nem deve ser menorizada, mesmo em termos políticos, porque o leitor rapidamente se confunde com o decisor, rapidamente passa a ser ele próprio o decisor. Portanto, meu coronel, para além deste comentário que lhe vou pedir, deixe-lhe uma pergunta muito simples. O meu coronel vê-se como um destes herdeiros? Ou seja, o meu coronel, enquanto ex-combatente, pessoa que viveu os horrores da guerra, no momento do processo criativo, no momento que está a escrever, vê-se como um porta-voz da paz? Não, eu nunca me vejo como porta-voz, nem como missionário. Eu sou muito pouco líder, digamos, eu nunca fui nem no colégio onde andei em Tomar, nem na Academia Militar, nunca fui mais do que, nunca cheguei a ser chefe de mesa. E de maneira, não, aquilo que eu sou, isso garantidamente sou, é herdeiro na medida em que nós não criamos a partir do nada. Eu sou herdeiro de uma cultura, sou herdeiro de vários cruzamentos, tenho consciência de onde venho, tenho consciência de como é que me formei e como é que me conformei e como enfrento a realidade, isto é. Sei exatamente que funcione melhor na área da racionalidade do que na área do sentimento, mais na área sempre do pensar nas consequências e menos na área da emoção. Agora, essa racionalidade é uma racionalidade muito dolorosa. Porquê? Porque aquilo que estava a referir faz com que nós, sendo herdeiros, verificamos que estamos permanentemente a cometer não os mesmos erros. Caímos sempre nos mesmos passos. Isto é, o que nós verificamos é que as grandes decisões nunca são dependentes dos povos. Aquilo que é mais dramático, julgo eu, hoje em dia, chegando ao século XXI, é falarmos num sistema de representação democrático que não nos representa de modo algum. Isto é, mas não nos representa hoje, mas não representava há 2500 anos na Grécia. E, portanto, e todas as guerras se vão processar à margem dos interesses
genuínos de cada uma das sociedades. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, por um lado, que nós, enquanto cidadãos, temos que aprimorar a nossa sociedade, isto é, os nossos sistemas de representação, de modo à nossa vontade ser e os nossos interesses serem representados. E, por outro lado, temos que ser exigentes connosco e temos que ser exigentes com os políticos, e isto implica, já agora uma parte, uma grande responsabilidade dos militares, porque eles vão ser sempre aqueles que vão estar na ponta da lança a executar as ações. De maneira que a escrita, e a minha escrita, é um pouco como o trabalho do rato que está dentro daquela roda vazia, e o trabalho dos escritores é um pouco este. Nós vamos dando, a roda vai rodando, mas nós vamos saindo um pouco daí. Há, por outro lado, nós sabemos que somos, nós, os escritores, mas também todos os artistas, nós sabemos que estamos permanentemente a ser abafados. Há uma permanente tensão na sociedade em que há uma cúpula dominante que não deixa que as ideias fermentem e elas se transformam em energia, e essa energia depois rompa a carapaça. Daí a admiração que eu tenho, o respeito pelas pessoas como Borges e como outros militares que tentam romper esta capa. A literatura procura fazer isso, mas procura sem sucesso, isto é, se nós verificarmos, de facto, o Tolstói não teve sucesso nenhum, e o que vai, e porventura nós vamos tirar muito poucas conclusões dos tempos que estamos a viver. Ainda há pouco tempo, a propósito de um romance que eu escrevi que se chama A Estrada dos Silêncios, nós verificámos, eu verifiquei, e interessou-me, a autoestrada da Beira é exatamente o caminho do Junuco. Isto é, nós repetimos, a autoestrada que vai para a Europa foi a autoestrada que trouxe os invasores da Europa. Nós nem os caminhos conseguimos alterar. E daí que vamos fazendo o nosso trabalho. A arte é uma fuga também. E deve ser entendida enquanto tal, porque se nós não tivermos essa fuga, nós entramos em situações de esquizofrenia. E daí que os militares devam ser incentivados a escrever, a ler, a viajar, e a aprender também com a experiência. É aquilo que eu tento fazer. Muito obrigado, Coronel. Sinceramente, acho que estamos aqui num estúdio, não sei se quem está a ver do lado de lá tem a noção, parece que estamos num estúdio de rádio. Eu ultimamente tenho essa experiência e é muito gratificante estar aqui na sua presença e do Velez, e estarmos aqui os três como se estivéssemos verdadeiramente num programa de rádio em que as ideias saem de outra maneira do que estiver à frente do raio de um computador só olhar para o lado de lá. E realmente foi um privilégio estar aqui, para mim e certamente para quem está aqui comigo, quer a intervenção do meu coronel, que eu concordo com o Velez, é uma referência, espero que ele mostre aos cadetes depois, quer a própria questão, a própria reflexão de outra geração, o Velez, ainda mais jovem do que eu, que fez ele trouxe-me à memória muitas coisas, não só a mim, como ao coronel Borges da Fonseca que está aqui ao lado. Isto porquê? Nós fomos júri do concurso Antigos Combatentes, ou seja, obras apresentadas por combatentes sobre a guerra. E tivemos no júri dois excelentes companheiros seus, que estavam ali, João de Melo e a Lídia. Os dois bem escolhidos, um pelo ministro, outro pela ministra, não interessa, mas foram muito bem escolhidos. Agora só faltou o meu coronel ser júri. É muito bem escolhidos. E realmente eu encontro pontos comuns. Nós dois estamos aqui a comentar, encontramos aqui pontos comuns daquilo que foi agora a sua resposta profunda, para além da sua análise, relativamente àquilo que eram os comentários deles. E, aliás, muito críticos. E os dois foram ouvidos com muita atenção, como nós aqui ouvimos o meu coronel, e como disse muito bem o Velez.
Este foi um momento importante para a memória futura. E é isso que faz parte deste projeto. E a culpa é do Aniceto Afonso, do Coronel Aniceto Afonso e do mestre João Tavares, é exatamente termos aqui 25 histórias orais diferentes, com pessoas diferentes, que pensam de maneira diferente. Muitas delas nunca furaram a carapaça, outras furaram. Outras furaram. E realmente furar esta carapaça, sair daquilo que é, digamos, eu chamo sistematicamente isso, frequentemente isso, aquilo que eu chamo a espuma jornalística é muito complicado e, portanto, depois os escritores que têm posições diferentes são sobretudo os escritores porque marcam. Uma coisa é falar, criticar, outra coisa é escrever, dar uma opinião pessoal, assumir. É muito diferente. Fica, mas também incomoda. Também incomoda. E o meu coronel sistematicamente incomoda. Começou por me incomodar com o Não Cego, que me marcou, sendo filho da guerra, marcou-me profundamente. É um dos livros que marcou até hoje. A Costa dos Murmúrios marcou-me profundamente também. Eu disse-o ao Lídia Jorge e tu és testemunha, e portanto a literatura para mim é fundamental. Nós não podemos ficar pelas NEPs e nem por aquelas obras, e isso para nós, obviamente, estamos mais ligados ao mundo académico, é importante, e o meu coronel é um estandarte disso, independentemente de concordarmos ou não. Eu nem sempre concordo, obviamente, e certamente, ainda bem que não concorda com algumas posições, e essa que é a riqueza, e é a riqueza também da própria Comissão Portuguesa de História Militar e deste projeto das visões, é chegar ao fim, verem 25 conferências no 25, na altura do 25 de Abril, e perceberem que a riqueza que nós temos em Portugal, digamos, de atores, de escritores, de pensadores, que no seu conjunto deixam um legado para a nova geração, que mais tarde, como disse, vai ser interpretado de outra forma, certamente. Muito obrigado, meu coronel, mais uma vez. Muito obrigado, meu tenente-coronel. Foi uma tarde maravilhosa. E agora passamos a rádio para o outro lado, desejando umas boas festas, mas sobretudo um santo Natal e um feliz 2024. 2024 que seja, e eu aí sou marcado. O nosso coronel diz que é mais duro de emoção. Eu não, eu sou muito emotivo. Que seja um mundo de mais paz e, sobretudo, de solidariedade. Essa solidariedade constrói a paz. E veremos hoje no Conselho de Segurança se contribuímos também nesse sentido. Muito obrigado a todos do lado de lá. Vou mais uma vez. Muito obrigado, pá, e boas festas.